Boa noite, boa noite. Quarta-feira, hoje, dia 4 de junho de 2025. Eu acabei de chegar de um culto, acabei de ouvir uma palavra maravilhosa ali que se encontra em Josué, capítulo 1, né? Onde Deus fala com Josué, tão somente ser forte e corajoso, né? Medita na minha palavra. E ali o Senhor falando comigo naquela palavra maravilhosa que Deus deu àquele servo que estava pregando a palavra de Deus. Então eu louvo a Deus que quando nós damos, né? Nós ensinamos, a gente prega, a gente ora pelas pessoas e a gente dá aquilo que Deus nos deu. Usa, né? Deus nos usa com os dons que Ele mesmo nos deu. E chega uma hora que você que prega sabe disso. Chega uma hora que a gente fala, bom, hoje eu vou sentar e hoje eu vou ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra ela é única, ela só tem um sentido de nos ajudar, de nos ensinar, de nos abençoar, de nos alertar, né? E às vezes até chamar nossa atenção. A palavra de Deus, ela vem com um conforto. Ela vem como um alimento espiritual para nossa alma. E eu voltei muito feliz porque aquilo que eu estava falando com Deus, orando e pedindo a confirmação de Deus, né? Quando eu cheguei nesse culto e ali Deus levantou com a palavra, o Senhor pregou em Josué capítulo 1, né? Que por onde eu estiver, o Senhor vai estar comigo. Ele falou tanta coisa, porque o pregador deu lugar para o Espírito Santo de Deus e eu pude ouvir Deus novamente falando comigo, confirmando para mim aquilo que Ele tem falado comigo aqui dentro. Então eu estou feliz, a gente sabe que não é fácil, né? Principalmente quem tem um chamado para fazer uma obra de Deus, para cumprir com o trabalho que Deus nos dá, e que esse trabalho que Deus nos dá é o nosso ministério, porque a palavra ministério significa trabalho, né? Paz do Senhor, Vilma. E a gente sabe que quando Deus nos chama, quando Ele nos escolhe, quando Deus nos nomeia para que nós saiamos pregando a palavra e que nós venhamos a dar frutos, e frutos que saltem para a vida eterna, todo pregador, toda pregadora sabe disso. É uma grande responsabilidade, mas é uma responsabilidade que não dá para deixar para trás. Há um tempo determinado para todas as coisas. Para todas as coisas. Fazem muitos anos que trabalho na obra de Deus. Comecei na igreja presbiteriana independente. Trabalhei muito lá, né, fazendo a obra com cargos, com ministério também. Depois, com 32 anos, eu fui para o Brasil para Cristo. Trabalhei praticamente 30 anos na Brasil para Cristo. Fiz a vontade de Deus. E de lá fui também ser pastora. Até eu era pastora presidente da obra do Ministério Assembleia de Deus do Bom Retiro, onde o pastor Jabes de Alencar,
que era o pastor presidente na minha época. E quando Deus colocou esta obra na minha mão para fazer da Assembleia de Deus do Bom Retiro, o pastor Jabes de Alencar sentiu de Deus e me colocou como pastora presidente da obra. E eu posso dizer para vocês o quanto eu aprendi com Deus, o quanto eu vi que Deus realmente ele nos capacita. E ali, após isso, o Senhor deu assim uma mudança na minha vida e eu continuei trabalhando em outro ministério. Sempre trabalhando, sempre falando da palavra, sempre falando a respeito do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sempre dando lugar para o Espírito Santo me usar, porque eu tenho convicção do chamado que eu tenho, não fui eu que escolhi, foi Deus quem me escolheu, que mandou seu Filho me salvar, Jesus Cristo me salvou, me libertou, me transformou, me converteu, me santificou e me nomeou para que eu faça a obra dele. E isso chama-se ministério. Então, quando nós falamos em ministério, não estamos falando somente de uma igreja já formada, uma igreja que tem uma placa na frente com um nome. Não é só isso. O ministério é um trabalho que Deus coloca na nossa mão. É um trabalho, se você for olhar, averiguar a respeito desta palavra ministério, você vai ver que é um trabalho, né? Nós vemos que temos vários ministérios, assim, em questão de governo, né? Governo, assim, do país. Inclusive, lembrei de um agora, Ministério da Saúde, ministério disto, ministério daquilo. Por quê? Porque é um trabalho, é exclusivo. Aquele ministério é para fazer aquilo que for exclusivo para fazer aonde a pessoa está trabalhando. E assim também é conosco no reino espiritual. Deus nos escolhe para sermos pregadores do Evangelho. Deus nos escolhe para sermos mulheres de Deus, nós mulheres, que tem muitas mulheres, na mesma autoridade de Deus, como Deus tem me dado, para pregar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu sei muito bem que não fui eu que escolhi, né? Porque desde meus 11 anos de idade, eu já tinha ministério. Eu fui professora da escola dominical, das criançadinhas, né? Os cordeirinhos de Jesus, florzinha de Jesus. Eu tinha 11 anos de idade. Eu já era professora de crianças pequenas, né? Ali, crianças até 4, 5, 6, às vezes até 7 anos. Ficava na minha classinha para me dar aula na Igreja Presbiteriana Independente. Aliás, eu fui a primeira professora que começou a obra aqui na Vila Esperança, da IPI. Eu fui a primeira professora ali na Vila Esperança que comecei a dar aula de escola dominical. Eram banquinhos afincados assim no chão, os pauzinhos afincados no chão, banquinho de madeira. Era de terra ainda, só tinha cobertura. E ali eu dava aula para as crianças. Eu tinha 11 anos. Também já cantava no coral, né? E então esse tipo de trabalho que a gente faz, seja profissional, seja no trabalho terreno, ou seja no lado espiritual, assim, questão de área eclesiástica, ministério significa um trabalho. E eu tenho esse trabalho a cumprir, né? E hoje, onde eu fui realmente participar desse culto, justamente o irmão que pregou, quando ele falou assim, vamos ler em Josué capítulo 1, né, versículo 9. Gente, aquilo ali foi como que Deus batesse assim e falasse, Lisete, você veio buscar aqui uma resposta e é a mesma que você já tem. Boa noite, Rosana.
É a mesma que você já tem, que eu tenho falado contigo. Aquilo ali bombou, né? Eu fui junto com mais uma amada irmã nessa igreja, nesse culto. E quando nós saímos para pegar o carro, a irmã me disse também: nossa, Lisete, eu quando ouvi o pregador pregando, eu falei: nossa, é tudo para a irmã Lisete. Porque ela está a par, né, da obra que Deus tem falado comigo, que eu tenho que fazer, que eu tenho que cumprir. Então, muitos não acreditam, sabia que muitos não acreditam naqueles que são chamados por Deus? Muitos não acreditam, muitos não dão o valor devido, muitos não dão crença, né, para pessoas. E eu sei que a gente sabe, não para ficar sentida com a pessoa, ficar chateada com a pessoa, não. Eu sei porque Deus não deixa nada escondido. E a gente sabe que muitos não acreditam no ministério da gente. Muitos não acreditam que realmente a gente é chamado por Deus. Que as pessoas olham, às vezes, diminui tanto a gente, né? Discriminam, né? Fazem os seus próprios pensamentos a respeito da gente. Isso não é só comigo que acontece, não. Eu tô até calejada, sabe? De tanta coisa que eu já passei e nada mais me atinge porque Deus já me calejou, sabe? E quando alguém fala ou mal me entende ou não dá valor para mim, nem mesmo para o meu ministério, eu apenas abençoo essa pessoa porque digo: Deus, ela e ele não sabem o que estão falando. Ela e ele não sabem o que estão pensando de mim. O lindo, o bonito é que o Senhor sabe o que está dentro de mim e que o Senhor é meu mestre e que o Senhor é o dono da seara e que eu sou alguém chamado por Deus. Poucos são os ceifeiros, a Bíblia fala. Então eu sou uma ceifeira, eu vou ceifar, eu vou plantar, eu vou ceifar, eu vou colher, eu vou semear, né, a palavra de Deus, aonde eu passar. Então, eu realmente nunca mesmo, nunca Deus deixou eu ficar sentida com alguém que fala de mim. Nunca, nunca. Eu não me lembro de ficar sentido com alguém que me desvalorizou, até que me caluniou, mentiu contra mim, não deu o devido valor. Eu nunca me preocupei com isso, sabe? Quando eu vejo isso, eu tiro uma lição para mim. Estou fazendo a vontade de Deus. Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, então, às vezes o inferno se levanta, né? Mas levanta para cair. Porque quem chamou, no caso a minha vida, e chamou a sua vida para pregar o evangelho, se você tem convicção, deixe que falem, mas não deixe se abater. Isso Deus nunca deixou acontecer comigo. Me abater porque é o que os outros falam. Nunca. É um dom que Deus me deu de não me preocupar. É uma dádiva que meu Deus, né, que o nosso Deus, o meu Deus, me deu. Que eu posso ouvir falando assim perto de mim. Não me atinge, sabe? Porque Deus está tão na minha vida, Deus deu tanta convicção para mim daquilo que Ele me chamou, daquilo que Ele me escolheu, que eu não me preocupo com a voz humana e nem muito menos com a voz do inimigo falando de mim, né? Ou falando que não acredita. A irmã Lisete fala que tem ministério. Gente, desde que eu me conheci por gente, desde que eu comecei a ter ministério com 11 anos de idade, eu sei o quanto Deus trabalhou na minha vida, eu sei o quanto Deus confirma a obra das minhas mãos, eu sei o quanto Deus tem feito obras maravilhosas, não porque sou eu, porque Ele está na minha vida. Porque quando Deus está na sua vida, na minha vida, as coisas saem, as coisas acontecem, as coisas crescem, as coisas criam volume, as coisas passam a ser assim... frutos que vão glorificar o nome
do Mestre, o nome do Pai eterno, porque é Ele que nos escolhe, é Ele que nos dirige. Então, se você tem um chamado de Deus e às vezes você fica querendo ouvir alguém falando, ai, porque a Maria corre contar para você o que a Joana falou de você. Gente, aprenda uma lição. Isso são vozes estranhas, são vozes mentirosas. Você tem que ouvir, a voz de Deus. Então, quando alguém vir falar de você, veja como você está diante de Deus e veja se você não está precisando buscar mais, se humilhar mais, jejuar mais, orar mais, ler mais a palavra. Procure saber com Deus se você não está precisando se humilhar mais, sabe, entender melhor. Porque, gente, quando a gente chega numa altura que o próprio Deus, Ele levanta a gente, Ele nos sustenta. Nada nos faz mal. Até o mal que alguém quer fazer, ele vira a ser bem pra gente. Porque a Bíblia fala, na palavra dele, que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. E às vezes não é ser atingido com uma trombada, até mesmo alguém batendo em você ou um acidente, não. Às vezes a trombada, que o inimigo quer dar na sua vida, na nossa vida, às vezes é com palavras, é com mentiras, é com engano, é com fuxico. É com tanta coisa, porque a pessoa que deixa ser usado por coisas contrárias, que Deus não se agrada, não é o Espírito Santo que está usando aquela pessoa. Então aquela pessoa vai ter que ainda ter um conserto com Deus, ter uma ajuda de Deus para aquela pessoa entender, que não se deve julgar ninguém, julgar pedra em ninguém. Então eu aprendi isso, aprendi com Deus, purinho, o Espírito Santo na minha vida. Ele nunca me deixou ficar preocupada quando falam mal de mim, nunca, nunca. E eu louvo a Ele, eu louvo a Deus, porque eu sou fraquinha, eu sou falível, eu sou pecadora, mas lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E se eu sou fraquinha, aí que o poder de Deus opera na minha vida mesmo. Aí que o poder de Deus opera na sua vida. Você não está mais na sua força, daí você vai estar na força do Todo-Poderoso, daquele que é eterno, Então eu quero dizer aos amados, entrei nesta noite após chegar de um culto maravilhoso e senti de Deus de entrar aqui nesta live, porque quando a gente tem um ministério, você não precisa estar assim, defendendo a placa, de alguma igreja, de alguma denominação. Não. Às vezes você está dentro da sua denominação, mas se Deus colocar um trabalho em você, você vai ter que fazer. É você que vai ter que fazer. A responsabilidade é sua, porque Deus está colocando na sua mão. E você está dentro daquela igreja, daquela placa X, Y, e você vai trabalhar ali para o seu Senhor. Para o seu Senhor. Lógico que a Bíblia fala que tem que obedecer o pastor. Mas tem pessoas que Deus levanta depois de passar por tanta morsa, depois de passar por tantos obstáculos, depois de passar por tanta consequência, sabe, por provas ardentes, que tem que se humilhar perante Deus. Aí Deus fala, eu estou te preparando para uma grande obra. Porque quanto maior é a obra que Deus vai usar a sua vida para fazer, quanto maior é a obra em você, maior é a obra em mim. Deus não dá trabalhos grandes para alguém que não deixa Deus trabalhar nela ou nele. Deus não dá obra grande. A obra ela vai crescendo assim, automaticamente. Ela vai, conforme você está caminhando, conforme você está buscando, conforme você está vencendo as batalhas, as provas ardentes, você está crescendo espiritualmente.
Está crescendo na sabedoria, está crescendo na humildade, está crescendo no conhecimento da palavra, está crescendo no entendimento daquilo que Deus quer que você entenda, está crescendo na humildade, está crescendo na autoridade de Deus, na sabedoria para entrar e sair no meio do povo, porque Deus prova. A Bíblia fala que Ele prova aquele que Ele ama. E Deus prova aquele que Ele chama. Sabe? Porque Deus vai entrega na sua mão o ministério e Ele começa devagar. Depois Ele vai aumentando a quantia da prova, o tamanho da prova, o peso da prova. Você vai crescendo 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5, 10, 12, 15, 20, 30... E o Senhor vai aumentando as provas, por quê? Porque você já está preparada para enfrentar uma prova maior. Porque daí nós já estamos preparados para suportar os ataques que vêm por parte das pessoas e que é por parte do inimigo. O inimigo que usa as pessoas, a pessoa dá lugar. Então, quando você tem um chamado de Deus, às vezes começa como eu, professora de escola dominical, com 11 anos, num banquinho de madeira, com 2 madeirinhas enfiadas no chão na igreja presbiteriana independente. Eu comecei ali, com 11 anos, sendo professora das crianças, que não tem nada de menos porque está lidando com as crianças. Pelo contrário, é um ministério lindo, porque as crianças estão sendo preparadas por você, por nós, para serem verdadeiros servos de Deus, conhecedores da palavra. E eu comecei assim. E aí o Senhor foi me levantando, o Senhor foi me ensinando, o Senhor foi trabalhando em mim. O Senhor foi quebra aqui, quebra ali, quebra lá, né? O vaso quebra na mão do oleiro, ele pega e faz outro vaso. E conforme ele lhe apraz, ele faz um outro vaso. E cada momento que você passa na sua vida espiritual, você mulher, você homem, que tem um chamado, que tem uma escolha de Deus na sua vida, pode ter certeza, quanto mais você trabalha na obra, mais Deus faz você crescer. Você vai entendendo mais da palavra, vai entendendo mais das lutas, vai entendendo mais dos propósitos de Deus, vai entendendo mais como sair de cada prova, o que fazer no momento da prova, e você vai crescendo espiritualmente. E Deus está ali com você, fazendo você crescer e amadurecer. Porque o trabalho, quanto maior é o ministério, que é o trabalho que Deus dá para você, que Deus dá para nós, maior vai ser a prova, maior vai ser o combate, maior vai ser o escovão de Deus. Tem hora que o escovão vem que sangra nas horas das dificuldades e das provas que Deus permite que a gente passe. Mas é claro, Ele passa com a gente. Por isso que não podemos parar. Por isso que não podemos entregar aquilo que Deus deu para nós. Por isso que Deus fala, avante, avante, vai avante. Aleluia. Deus está falando com alguém que está ouvindo o que vai ouvir ainda essa live. Deus fala para você, avante. Não olhe para trás, não olhe para os lados. Porque eu te chamei, homem, eu te chamei, mulher. E aquele que eu chamo e pega o arado, não pode olhar para trás, nem dos lados. O arado tem que estar olhando para frente, que o cavalo está lá puxando o arado e você tem que ir assim, ó, atento, atento, atento. E lá mais decai. E quanto mais passa o tempo e você vai sendo trabalhado por Deus, mais você vai crescendo na presença de Deus e na presença dos homens. Porque as pessoas vão percebendo que você está madura, que você está maduro, que você consegue fazer uma obra de Deus com a ajuda de Deus. É claro, isso é infalível, né? Mas com a ajuda de Deus e com o tempo que Deus trabalhou em você, em nós tornaremos uma mulher, um homem de Deus maduro, não neófito, que é aquele que começa a obra, às vezes não sabe nem direito ler a Bíblia, e alguém põe um cargo em cima daquele homem, daquela mulher. Isso é colocar jugo pesado. Por que tem gente que larga, não quer nem ir mais na igreja, porque ele se assusta, é a mesma coisa de você pegar um bebezinho, um nenenzinho, e você pegar e dar feijoada pro neném. Na primeira colherada, você já afoga o neném.
Então Deus dá para nós o leitinho, Deus dá para nós o chazinho, né? Deus dá para nós um suco de fruta. Aí depois Deus vai dando arroz, feijão, aí vai. E é isso. Eu nem imaginava que eu ia falar isso que eu tô falando aqui, amados. Não, quando eu entrei aqui, entrei na unção, na virtude de Deus, na vontade de Deus. E Deus está me usando para ensinamento. Você está aprendendo com essa palavra. E saiba, não sou eu. É o Espírito Santo de Deus que está aqui, ó, dentro de mim. E que tem trabalhado na minha vida dia após dia, noite após noite, madrugada após madrugada. E tudo que eu tenho eu devo a Deus. Tudo que eu sei eu devo a Deus. Tudo que existe em mim eu devo a Deus. Lá dentro de mim, por fora de mim. Tudo que eu tenho devo ao meu Criador. Devo ao meu dono. Devo ao meu pastor. Fiel, único pastor. Fiel. Aleluia. Então tudo isso que eu estou falando aqui, eu estou sentindo Deus aqui comigo. Eu estou sentindo Deus na minha fala. Icalamanai. Eu estou sentindo virtude quando sai a palavra da minha boca. Compartilhe esta live, tem muitos homens e mulheres de Deus que já trabalharam na obra, outros que estão ainda trabalhando e que precisam ouvir esta palavra para um incentivo, para um alerta, para você entender que a coisa não é fácil, mas não se deve largar, como disse lá na palavra que eu ouvi hoje na igreja, Josué capítulo 1, o versículo 9, ele diz: não pare, anda, caminha, porque onde você for eu vou estar contigo. Amados, essa é a obra que Deus faz em cada mulher e cada homem que é chamado e escolhido por Ele. Não desanime, não pare nem te espante, porque o Senhor é teu Deus. Por onde quer que você vá, minha amada, meu amado irmão, não pare, não pare, Deus manda falar para você. Nem espante. Pede para Deus segurar na tua mão e Ele vai te ensinar passo a passo. O problema é que o ser humano às vezes não fala com Deus, não pede a orientação para Deus de cara, já joga tudo pro alto, joga a toalha, né? Como a turma disse. Não faz isso com Deus, não. Porque se Ele te escolheu, você pensa que você vai escapar da mão dEle? Eu sei disso. Quando Deus escolhe a gente põe às vezes um monte de... Mas nossa, eu não sou capaz, eu não consigo, eu já estou idosa. Deus fala: nananina, não sou eu que te renovo, eu que te capacito, eu te dou autoridade, eu quero que você trabalhe na minha obra ainda. E ai de mim se eu não obedecer, como dizia o apóstolo Paulo, ai de mim se eu não pregar este evangelho. Eu digo a mesma coisa, não terá mais validade a minha vida aqui na terra. Se eu não cumprir o propósito de Deus que Deus tem na minha vida e Ele quer cumprir na minha vida. Deixa Deus cumprir o propósito dEle na tua vida. Eu não estou entendendo, irmã Lisete. Não importa se você está entendendo ou não. Se entregue, se renda, abaixe-se, se humilhe perante Deus e diga: eu preciso da tua soberania, Deus soberano. Eu preciso da tua ajuda, Deus soberano. Aleluia. Eu nunca vi Deus negar nada. Toda vez que eu peço, eu sei que Deus me dá. É de um jeito, de outro, de um jeito, mas Ele sempre nos dá. E eu tenho muito desejo de falar no Evangelho de Cristo. Eu tenho muito desejo, mas arde dentro de mim. Já falei com Deus. Eu já estou na terceira idadona, que nem eu digo. Mas eu digo para Deus, se eu viver até 90, 100, 110... Você deu risada, né? Mas você sabia que é sério? Eu falo isso com Deus. E creio que nessa idade eu vou estar igual eu estou hoje. Por que, irmã Lisete, que você crê tanto? Claro, a Bíblia fala lá, né? Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão.
caminharão e não se fatigarão. Horas. Esta é a palavra? Eu não vou crer nela? Creio de coração e de alma. Então, mesmo que eu viva até os 110, todos esses anos que eu vou viver, esta palavra vai cumprir na minha vida. Mas os que esperam no Senhor, não na sua força, não no seu corpo, não na sua mente, em si própria, não, espera no Senhor. É Ele que cuida, é Ele que dá. Ele que aumenta, Ele que diminui, é Ele que carrega no colo se for preciso. É Ele que dá saúde, porque a Bíblia diz que Jesus já levou sobre a cruz todas as nossas enfermidades. Tenha esse versículo com você. Não aceite a enfermidade. Apareceu, Jesus vai me curar. Apareceu, tem os médicos para ir, claro. Mas, às vezes, o médico não consegue. Aí você põe a sua fé. Não, mas Jesus falou que Ele levou a minha enfermidade sobre a cruz. Então, sai de minha enfermidade. Aqui não é teu lugar. Eu tenho saúde, eu sou curada, eu sou sarada, eu sou sarado. Então, amados, esta é a palavra de hoje, dia 4 de junho de 2025. Nem sei que hora é agora. Eu sei que é quarta-feira da vitória, né? E eu quero convidar vocês a estarem conosco, porque comigo vai o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Na casa da Márcia e do Agnaldo, ali na rua 13 de maio, número 73, em frente àquela igreja Assembleia de Deus da Madureira. A casa que estou fazendo a campanha todo sábado, por 7 sábados, às 20 horas, ali na rua 13 de maio, que desce do centro da cidade, dá aquela viradinha brusca, dá de frente com aquela igreja bem na esquina da Assembleia de Deus, da Madureira. Aí você, na calçada à direita, assim, é a casa da Márcia. Sábado estarei ali com o meu Deus. Ele é meu marido, Ele é meu companheiro, Ele é meu tudo. Ele que age na minha vida e na vida daqueles que estarão na sábado conosco. 8 horas da noite, sábado. Espero você lá e com certeza Deus também espera. Viu? Orem por mim, orem pelo meu ministério, né? Que meu ministério é falar a Bíblia, falar a palavra. Que a palavra de Deus passa o céu e passa a terra, mas a palavra de Deus não passa. Ela não perde o valor. Ainda hoje no culto eu ouvi o pregador dizendo: por acaso a palavra de Deus tem validade? Por acaso a palavra de Deus tem tempo de validade como os alimentos, as coisas que a gente compra em um mercado? Não tem. Ela é tempo ilimitado. A todo tempo é a mesma palavra, é o mesmo valor, é o mesmo poder, é o mesmo ensinamento. Fiquem com Deus, meus amados, minhas amadas. Hoje eu não falei o nome de ninguém. Acho que eu falei só da Vilma, que foi a primeira. Mas muita gente entrou aqui. Deus, e eu quero abençoar vidinha por vidinha. Seja um varão, seja uma varoa, seja uma jovem, uma senhora idosa, um senhor. Senhor, tu conhece quem entrou aqui nesta live. Depois eu vou ver o nome deles, Pai. E eu quero abençoá-los. No nome de Jesus, por estar comigo nesta live já, que eu creio que é bem mais de 10 horas da noite. Senhor, estou aqui para glorificar o teu nome, para cumprir o meu chamado. Deus, fica comigo aqui na minha casa, meus vizinhos, fica com as minhas filhas, meus genros, meus netos, minha bisneta. Entra na casa das minhas filhas agora, tanto da Beatriz como da Serginha. Cuida dos meus genros, das minhas netas, meus netos, Pai, da minha bisneta. Cuida dos meus vizinhos e cuida de cada pessoa que entrou e que ainda vai entrar nesta live. Que o teu poder e o teu evangelho flua no coração deles, Pai, e que a tua bênção que enriquece e não acrescenta dores esteja com eles. No nome de Jesus. Amém, amados? Faz assim com a sua mãozinha, uma atitude de receber. Agora eu levanto minha mão para te abençoar em nome de Jesus. A bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo
e a doce consolação do Espírito Santo esteja comigo, com a minha família, contigo e com a sua família, no nome de Jesus. E todos digam comigo, amém! Esse beijo que é o ósculo santo que tem na Bíblia. Beijo do ósculo santo. Amém, amados? Até a próxima live. Fiquem todos com Deus.